casamento vai continuar, medo de amanhã, se a minha família vai se reestruturar. A gente tem muitos medos, mas quando a gente coloca os medos na presença de Deus, esse medo é destronado pelo grande amor de Deus. Então deixa esse amor de Deus te encher nessa noite. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Como que eu acabo com o meu medo? Quando eu saturo o meu medo com o amor de Deus. Quando saturados no amor de Deus, nós aprendemos a destornar o medo. Porque o amor de Deus faz o quê? Nos aperfeiçoa para continuarmos amando, independente do que possa acontecer. Amém. Vale, amém? Amém. Quando amamos, aprendemos a ter confiança. Confiança. A superar, sobrepujar nossa luta e chegarmos do outro lado. Por que às vezes temos medo? Porque não amamos o suficiente. Não amamos o suficiente. Eu escrevi: o amor perfeito em Deus também tem outras características. Quando aprendemos o amor de Deus, temos conhecimento do nosso passado, mesmo que não seja tão bom assim. Mas também uma visão perfeita do futuro, porque o amor de Deus me aperfeiçoa para o futuro. Eu sei que no futuro Deus está lá. Eu não tenho medo, não tenho preocupações. Deus trabalha então através desse amor para nos fazer melhores nesse amor. O grande grupo de empresas de elevadores Otis, não sei se você já viu, pegou algum elevador aqui em São Paulo e viu a marca Otis escrita dentro do elevador, O-T-I-S, alguém já viu? Coincidentemente, o prédio que eu moro tem um elevador Otis. Os elevadores Otis, eles são americanos, é de uma empresa americana. E os elevadores Otis, eles estão no mundo todo, e nos principais monumentos americanos, os elevadores são da marca Otis. Não que as outras não sejam boas. Temos Atlas, temos Schindler, tem outros nomes, né? Por exemplo, lá em Paris, na Torre Eiffel, o elevador que leva as pessoas para a torre, lá para cima, e faz aquele trajeto são da marca Otis. O dono da empresa Otis, na grande feira de Chicago, levou o elevador dele para apresentar naquela grande feira de Chicago em 1900 e alguma coisa. Não sei que eu me atrapalho com datas. No começo do século XIX. E ele levou os elevadores Otis para apresentar para o mundo um meio de transporte revolucionário, que eram os elevadores dessa marca. Ele disse que o elevador Otis era tão seguro, mano, tão seguro, que ele mandou construir uma plataforma bem alta, de mais de 12 metros de altura, colocou o elevador lá dentro, ele subiu por uma escada e entrou dentro dele e anunciou: os nossos elevadores são tão seguros, eles têm um dispositivo de segurança tão grande que se cortar o cabo, o elevador não cai. Porque você sabe que tem um cabo, né? Que ele puxa o elevador para cima e traz para baixo. São cabos de aço. E ele diz: olha, os nossos elevadores são tão seguros que ainda que o cabo se quebre, eles andam. O elevador não cai. E para provar para vocês que isso é bom, eu sou o dono da empresa, eu vou subir nele, vou descer e vou subir. Quando eu subir novamente, um dos meus funcionários vai cortar os cabos e vocês vão ver que no meio do caminho eu não vou cair. Que coragem, né, irmãos? Que coragem! E o teste foi feito, o elevador, o cabo foi cortado e ele não desceu, porque ele tinha um sistema de freios de segurança que reconhecia quando o cabo estava cortado.
Às vezes, Deus quer que você corte o cabo. Porque só cortando o cabo que você aprende a confiar. Os cabos são coisas que nos prendem, que não estão aperfeiçoadas no amor. E às vezes Deus quer cortar o cabo, e a gente precisa cortar o cabo para saber que mesmo cortando o cabo, o elevador não vai cair. O que o cabo representa nesse caso da palavra? Representa o quê? Que às vezes nós estamos presos a coisas que nós achamos que é vital, quando Deus diz para nós que não é. Sabe por quê? Quando o cabo for cortado, quem te segura é Deus. Quando o cabo for cortado, é o Espírito Santo que provê o livramento para você. Obrigado, Senhor. Porque a gente acha que a gente precisa do cabo, e muitas vezes não é, porque estamos presos a coisas que nos impedem de confiar. Qual era o teste para ele se tornar uma das maiores empresas de elevador do mundo? Era cortar o cabo. Se ele não faz esse teste, talvez viesse outra empresa e fizesse o teste, Elisângela, mas ele fez. E a Otis foi a empresa pioneira no mundo que fez o teste de segurança. As outras todas copiaram. Amém? Amém. Deus trabalha em nós. Amém. Através dessa confiança. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo, meu irmão. Confie naquilo que Deus tem para você. Mesmo que o cabo for cortado, Deus te segura, Ele te mantém de pé, Ele sustenta os teus sonhos, Ele sustenta a tua vida, Ele guia teus passos. Não, a Bíblia diz o quê? Todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Aleluia. Eu escrevi: jamais surpreenderemos Deus com nossos atos, sejam bons ou maus. Nunca existirá um dia que você fará com que Deus diga de modo ofegante: ah, por que você fez isso? Por que você não confiou? Deus nos conhece. Deus conhece o teu medo. Ele sabe que esse medo está no trono. Nessa noite o Espírito Santo quer entrar, arrancar esse medo, tirar do trono e dizer: eu sou Senhor da tua vida, confie em mim. Aleluia. Confie. Deus sabe tudo que tem para saber. A gente não sabe. A gente não sabe. Deus não se surpreende, porque Ele criou a mim e a você. Então Deus não é pego de surpresa. Não, Deus não é. Deus jamais se voltará para os anjos e reclamará de você. O anjo, vem cá, peraí, ó, olha o irmão João lá. Poxa, amei tanto ele, olha o que ele fez. Deus não se surpreende, porque Ele conhece as nossas limitações. Ele sabe dos medos que nos prendem, e nós estamos como um elevador agarrados com esse cabo, porque se quebrar esse cabo a gente vai morrer. Não vai morrer. Deus está sustentando você, e o medo está sendo destronado nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Por que o amor de Deus é perfeito? Olha, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo é castigo. Ficamos reféns do medo. Às vezes, irmão Velma, nós estamos aprisionados pelo medo, e temos medo de ficar, de continuar, de sair, de chegar. Não tenha medo, mas confie no Senhor. Ele cuida da tua família, Ele faz a gestão da tua família, Ele cuida da sua vida financeira, Ele cuida de você, Ele cuida da sua saúde. Deus não é pego de surpresa, nós sim. Deus não. Aleluia. Então esse amor eu entendo assim. É como se Deus
assinasse um contrato conosco, em que do outro lado está escrito assim: estou fazendo um contrato com seres imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Amém. Nós não somos perfeitos. Glória ao Senhor. Se alguém disser que é perfeito aqui, está mentindo. Se alguém disser que não peca aqui, está mentindo. Nós somos imperfeitos. Por isso que Deus não se surpreende conosco na nossa imperfeição. E quando a gente aprende e ama, nós destornamos o medo e avançamos em confiança. Então, essa noite, para confiar, confie. Se é para descansar, descanse. Se é para cortar cabos que estão te prendendo para o sobrenatural, corte cabos. Amém. Aleluia. Pastor Max Lucado, ele conta que entrevistou uma mulher para o seu livro, que havia experimentado uma forma desse amor. E ela fez uma cirurgia no cérebro, que era necessária. Ela estava muito doente, tinha que fazer essa cirurgia cerebral. É um negócio muito sério, né? Os neurologistas são médicos fantásticos também. E ela fez essa cirurgia no cérebro, e houve um contratempo na cirurgia, e ela ficou com uma sequela em que um nervo facial de um lado do seu rosto deixou de funcionar. Quando você sorri, você vê que tem movimentos aqui, né, na face. Quando ela sorria, só um lado sorria, o outro continuava normal. Então ela ficou com uma grave deficiência no nervo facial. Então, quando ela vai sorrir, um lado sorri, o outro não. Muito triste até. Só que depois da cirurgia, ela era solteira, né? Depois da cirurgia ela conseguiu casar, mesmo com aquela imperfeição. E ela descreve assim: o meu marido não me vê estranha ou nada feio em mim, e nunca zombou da minha aparência, nem mesmo em momentos de raiva. Ele nunca me viu de outra forma. Quando me olho no espelho, vejo deformidade, porém quando meu marido me olha, ele vê beleza. Qual é a nossa deformidade? A nossa deformidade é o pecado, Rubinho. Quando a gente se olha, né, a gente vê defeitos. E eu estou tentando melhorar, viu, irmãos? A cada dia eu tento ser um marido melhor, um pastor melhor, um crente melhor, um avô melhor, né? Eu tento ser melhor a cada dia. Obrigado, glórias a Deus. Eu havia até esquecido. Às vezes nós nos vemos com essas imperfeições, mas Deus olha em nós e Ele vê alguém que Ele criou. Amém. Então você foi criado por Deus, você foi criado por Deus, então glorifique a Deus porque você está vivo, você foi criado para glorificar o nome dEle. Aleluia. E é isso que o amor faz. O amor elimina o medo de sermos julgados. Na verdade, ele remove o medo do dia do julgamento. Esse dia minha esposa estava comentando, até falei aqui na igreja, né? Amor, eu estava vendo aqui, meu Deus, amor, vai ter o dia que vão se abrir os livros e vão ser lidos os pecados, lá no dia, né? No dia final, do juízo final. E ela falando, amor, como é que vai ser? Vai ser um terror, a nossa vida vai ser revelada. Ela foi falando. Pois é, amor, a graça vai cobrir tudo isso. Amém. Isso aí para quem não tem Jesus. Quem tem Jesus está tranquilo. Quem tem Jesus está guardado. Quem tem Jesus está protegido. Sabe por quê? Porque o amor destrona o medo até do dia do julgamento. Está dizendo aqui.
Então essa palavra diz o quê? Que nós devemos ter confiança apesar do medo. Confiança. Confie no amor de Deus que se aperfeiçoa em nós, que entra em nós, que dá uma parte dele para nós. Não tenha medo que Deus vasculhe a sua vida e conheça todos os seus problemas. E Ele conhece particularidades de nós que a gente não imagina. Eu escrevi: Deus conhece seus medos, suas limitações, suas fraquezas, suas dores, suas mágoas, e até os ódios que você está guardando, Ele conhece. Então, cortar o cabo significa cortar o cabo com essas coisas. Cortar. Eu escrevi que o amor de Deus não pode ser legislado. Pegar o amor de Deus e discutir. Vamos discutir o amor de Deus. O amor de Deus é incrível, maravilhoso, gigantesco, poderoso. É tão grande que lá no dia que Jesus foi crucificado, teve um ladrão, um assaltante, um criminoso, que naquele mesmo dia estaria no paraíso com Jesus. Esse é o amor de Deus. Glória a Deus. Que vai além daquilo que a gente está precisando, que vai além daquilo que a gente errou. O amor vai além, Ele cobre, Ele melhora, Ele purifica, Ele limpa, Ele lava. Então, deixa o teu medo aos pés da cruz nessa noite. Aleluia. Deixe Ele. Escolha pelo bem do seu coração amar, pelo bem do seu lar, por Cristo e por você. Escolha o amor de Deus. Confie no amor de Deus. Diga: Senhor, eu recebo o seu amor e nada pode me separar do teu amor. Diga isso para o Senhor. Amém. Senhor, eu recebo o seu amor e nada pode me separar do seu amor. Amém. Aleluia. Corte o cabo com coisas que te causam medo, que te causam terror. Tem o testemunho da Kate e da Sarah. Elas foram praticar mergulho numa ilha no México, na cidade de Cozumel. É um paraíso para os turistas. E Sarah gosta muito de mergulhar, e ela convidou a Kate, mas a Kate não gosta de mergulhar. Sarah bota máscara, pé de pato, peso na cintura e desce para ela ver as profundezas. Claro que são mergulhos rápidos, né? Prende a respiração e desce. Vai até uma certa profundidade, depois a pessoa volta. Ela convidou a Kate para ir com ela. Mas a Kate não gosta de mergulhar. A Kate gosta de prancha de surf. Ela gosta de ficar na superfície. Mas a Sarah gosta de mergulhar. E um dia ela aceitou o desafio da Kate de irem juntas num mergulho de 12 metros. Mais ou menos essa altura aqui. Do forro até aqui no chão. Mais ou menos, acho que é mais ou menos isso. 12 metros. Talvez um pouquinho mais. Ela aceitou o compromisso. Mas por que você quer me levar tanto lá no fundo? O que você quer que eu veja? Eu quero que você mergulhe comigo, porque lá no fundo tem uma cruz enterrada. Uma cruz mesmo. Que alguém jogou lá, cimento, e está lá no fundo do mar. Vamos mergulhar até a cruz. Você vai olhar, a gente tira umas fotos submarinas, a gente volta. E ela aceitou o desafio desse mergulho. Às vezes, nós temos que aceitar o desafio, porque a gente só quer ficar na superfície, quando Deus espera que a gente mergulhe, porque lá no fundo tem uma cruz de verdade. Essa cruz é confiança, é a cruz de Jesus. Então não tenha medo. Destrona o teu medo nessa noite. Deixa o Senhor comandar a tua vida. Tenha serenidade, tenha tranquilidade. A Bíblia diz: não andeis
ansiosos por coisa alguma. Amém. Não andeis. E Ele nos convida a mergulhar no seu amor. E quando mergulharmos, reconhecermos que o quê? Que a cruz que está lá no mergulho do profundo foi que nos salvou, que nos tirou de lá. E às vezes nós temos que ir fundo no mergulho, ou voltamos lá para o elevador. Precisamos cortar o cabo. Quanto você tiver confiando no cabo, o cabo são as coisas desta vida. Deus tem a segurança para você. Aonde você estiver, Deus cuida de você. Ele traz amparo para você, para a tua vida, em nome de Jesus. Salmo 73, 25. A quem tenho eu nos céus, senão a ti, Senhor? Olha o que o salmista está confessando. A quem tenho eu nos céus, senão a ti? Ah, bom, ele está falando do céu, mas ele continua. E na terra não nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Aleluia! Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Confie.